Olá, aqui é Ana Coé para a leitura da Bíblia 365. Hoje é o dia 18 de março, dia 77. A nossa leitura ela se divide em 4 partes: Antigo Testamento, Novo Testamento, Salmos e Provérbios. O objetivo é que possamos juntamente fazer um devocional da palavra para nos conectarmos espiritualmente e com as escrituras sagradas e principalmente nos fortalecermos na fé pelo ouvir da palavra. Te convido a escolher um local confortável, de preferência em silêncio, para que você possa desfrutar deste momento em Cristo. E na autoridade do nome de Jesus, peço ao Espírito Santo que transbordem os nossos corações, tornando-os ensináveis, para que possamos receber as revelações da leitura de hoje. Amém? E amém. Lembre-se de curtir o vídeo, se inscrever no canal e ativar o sininho para receber as notificações diárias. E o mais importante, compartilhar esse vídeo para que mais pessoas recebam o Evangelho, para que possamos juntamente expandir o Evangelho por todas as nações. Mateus 24:14. Amém? Antigo Testamento. Números capítulo 26, versículo 52. O Senhor disse a Moisés: a este se repartirá a terra em herança, segundo o censo. A tribo mais numerosa você dará herança maior, e a pequena você dará herança menor. A herança será dada a cada tribo em porção ao seu número. Todavia a terra será repartida por sorteio. Eles a herdarão segundo os nomes das tribos de seus pais. A herança deles será repartida por sorteio entre as tribos maiores e menores. São estes os que foram contados dos levitas segundo as suas casas, as suas famílias. De Gerson, a família dos Gersonitas. De Coate, a família dos Coatitas. De Merari, a família dos Meraritas. São essas famílias de Levi. Família dos Libinitas, a família dos Hebronitas, a família dos Malitas, a família dos Musitas, a família dos Coraitas. Coate gerou Amram. A mulher de Arão chamava-se Joquebede, filha de Levi, a qual nasceu no Egito. De Arão, ela teve Arão, Moisés e Miriam, irmã deles. Arão nasceram Nadab, Abiú, Eleazar e Tamar. Nadab e Abiú morreram quando levaram fogo estranho diante do Senhor. Dos levitas foram contados 23.000, todos os homens de 1 mês de idade para cima. Eles não foram contados entre os filhos de Israel, porque não lhes foi dada herança com os outros. Esses são os que foram contados por Moisés e o sacerdote Eleazar, que contaram os filhos de Israel nas campinas de Moabe, junto do Jordão, na altura de Jericó. Entre esses, porém, não havia nenhum dos que foram contados por Moisés e pelo sacerdote Arão, quando levantaram o censo dos filhos de Israel no deserto do Sinai. Porque o Senhor tinha dito a respeito deles que certamente morreriam no deserto, e nenhum deles ficou, a não ser Caleb, filho de Jefoné, e Josué, filho de Nun. Então vieram as filhas de Zelofeade, filho de Éfer, filho de Gileade, filho de Maqui, filho de Manassés, entre as famílias de Manassés, filho de José. E são estes os nomes delas: Macla, Noa, Ogla, Milca e Tirsa. Elas se apresentaram diante de Moisés, diante do sacerdote Eleazar, diante dos chefes e diante de todo o povo, à porta da tenda do encontro, dizendo: nosso pai morreu no deserto e não estava entre os que se ajuntaram contra o Senhor, no grupo de Corá, mas morreu por causa do seu próprio pecado e não teve nenhum filho homem. Por que se tiraria o nome de nosso pai do meio da sua família, só porque não teve filhos? Dê-nos uma herança entre os parentes de nosso pai. Moisés apresentou a causa delas ao Senhor, e o Senhor disse a Moisés:
As filhas de Zelofeade estão pedindo o que é justo. Certamente você deve dar-lhes propriedade como herança entre os parentes do pai delas e deverá transferir a elas a herança do pai. E diga aos filhos de Israel: se alguém morrer e não tiver filho, passe a herança dele para sua filha. E se não tiver filha, dê herança aos irmãos dele. Porém, se não tiver irmãos, dê herança aos irmãos do pai dele. Se também o pai não tiver irmãos, dê herança ao parente mais chegado de sua família, para que tome posse dela. Isso será prescrição de direito aos filhos de Israel, como o Senhor ordenou a Moisés. Depois o Senhor disse a Moisés: suba a este monte Abarim e veja a terra que dei aos filhos de Israel. E depois de ter visto, você também será reunido ao seu povo, assim como já aconteceu com seu irmão Arão. Porque no deserto de Zim, quando a congregação discutia comigo, vocês foram rebeldes ao meu mandado de me santificar nas águas diante dos olhos do povo. São essas águas de Meribá de Cádiz, no deserto de Zim. Então Moisés disse ao Senhor: que o Senhor, autor e conservador de toda a vida, põe um homem sobre essa congregação, que saia adiante deles, que os faça sair e os que faça entrar, para que a congregação do Senhor não seja como ovelhas que não têm pastor. O Senhor disse a Moisés: chame Josué, filho de Nun, homem que há o Espírito, e impõe as mãos sobre ele. Apresente ao sacerdote Eleazar e a toda a congregação, e à vista de todos, transmita-lhe as suas ordens. Ponha sobre ele uma parte da sua autoridade, para que toda a congregação dos filhos de Israel obedeça a ele. Josué deverá se apresentar diante de Eleazar, o sacerdote, o qual por ele consultará o Senhor, de acordo com o juízo de Urim. Segundo a palavra do sacerdote sairão e, segundo a sua palavra, entrarão ele e todos os filhos de Israel com ele, e toda a congregação. Moisés fez como o Senhor lhe havia ordenado, chamou Josué e o apresentou ao sacerdote Eleazar e a toda a congregação. Impôs as mãos sobre ele e lhe deu as ordens, como o Senhor havia falado por meio de Moisés. O Senhor disse a Moisés: ordene aos filhos de Israel e diga-lhes: tenham cuidado da minha oferta, do meu alimento, para que minhas ofertas queimadas de aroma agradável para me trazer essas ofertas no tempo determinado. Diga aos filhos de Israel: esta é a oferta queimada que vocês devem oferecer ao Senhor dia após dia, 2 cordeiros de 1 ano sem defeito em holocausto contínuo. Um cordeiro será oferecido de manhã e o outro ao crepúsculo da tarde, junto com 2 litros da melhor farinha, oferta de cereais, amassada com 1 litro de azeite batido. É o holocausto contínuo que foi instituído no Monte Sinai, de aroma agradável, oferta queimada ao Senhor. A libação que acompanha o holocausto será 1 litro para cada cordeiro, e essa libação de bebida forte ao Senhor será oferecida no santuário. O outro cordeiro você oferecerá no crepúsculo da tarde, como oferta de cereais da manhã e como a libação que o acompanha. Você o trará em oferta queimada de aroma agradável ao Senhor. No dia de sábado, ofereçam 2 cordeiros de 1 ano sem defeito e 4 litros da melhor farinha amassada com azeite em oferta de cereais e a libação que a acompanha. Este é o holocausto de cada sábado, além do holocausto contínuo e a libação que o acompanha. No princípio de cada mês, ofereçam em holocausto ao Senhor 2 novilhos e 1 carneiro, 7 cordeiros de 1 ano, sem defeito, e 6 litros da melhor farinha amassada com azeite em oferta de cereais, para 1 carneiro, e 2 litros da melhor farinha amassada com azeite em oferta de cereais para 1 cordeiro. É o holocausto de aroma agradável, oferta queimada ao Senhor.
As libações que acompanham serão 2 litros de vinho para o novilho, 1,5 litro para o carneiro e 1 litro para o cordeiro. Este é o holocausto da lua nova de cada mês, para que todos os meses do ano também se trará um bode como oferta pelo pecado. O Senhor, além do holocausto contínuo com libação que o acompanha. Novo Testamento, Lucas capítulo 3. No 15º ano do reinado de Tibério César, sendo Pôncio Pilatos governador da Judéia, Herodes, tetrarca da Galiléia, seu irmão Filipe, tetrarca da região Itureia e Traconites, Elisânias, tetrarca de Abilene, sendo sumos sacerdotes Anás e Caifás. A palavra de Deus veio a João, filho de Zacarias, no deserto. Ele percorreu toda a região, nas imediações do rio Jordão, pregando batismo de arrependimento para a remissão de pecados, conforme está escrito no livro das palavras do profeta Isaías. Voz do que clama no deserto, prepare um caminho do Senhor, endireitem as suas veredas, todos os vales serão aterrados, e todos os montes e colinas serão nivelados. Os caminhos tortuosos serão retificados, e as estradas irregulares serão aplanadas, e toda a humanidade verá a salvação que vem de Deus. João dizia às multidões que saíam para ser batizadas: raça de víboras, quem deu a entender que vocês podem fugir da ira vindoura? Produzam frutos dignos de arrependimento, e não comecem a dizer uns aos outros: temos por pai Abraão, porque eu afirmo que Deus pode fazer com que dessas palavras surjam filhos a Abraão. E também o machado já está posto à raiz das árvores. Portanto, toda árvore que não produz bom fruto é cortada e lançada ao fogo. Então as multidões perguntaram a João: o que devemos fazer? Ele respondeu: quem tiver 2 túnicas, reparta com quem não tem, e quem tiver comida, faça o mesmo. Também alguns publicanos chegaram para ser batizados e perguntaram a João: mestre, o que devemos fazer? Ele respondeu: não cobre mais do que o estipulado. Também soldados se perguntaram: e nós, o que devemos fazer? E ele lhes disse: não pratiquem extorsão, não façam denúncias falsas, e contente-se com o salário que vocês recebem. Estando o povo na expectativa, pensando todos em seu íntimo a respeito de João, se por acaso ele não seria o próprio Cristo, João tratou de explicar a todos: eu, na verdade, batizo com vocês com água, mas vem aquele que é mais poderoso do que eu, do qual não sou digno de desamarrar as correias das suas sandálias. Ele os batizará com o Espírito Santo e com fogo. Ele tem a pá em suas mãos para limpar a sua ira e recolher o trigo do seu celeiro, porém queimará a palha num fogo que nunca se apaga. E assim, com muitas outras exortações, João anunciava o evangelho ao povo. Mas Herodes, o tetrarca, sendo repreendido por João por causa de Herodias, mulher de seu irmão, e por todas as maldades que o mesmo Herodes havia feito, acrescentou a todas as outras ainda esta: mandou prender João. Ao ser todo o povo batizado, Jesus também foi batizado. E aconteceu que, enquanto ele orava, o céu se abriu. O Espírito Santo desceu sobre ele em forma corpórea como pomba. E do céu veio uma voz que dizia: você é meu filho amado, em você me agrado. Salmo 61. Ao mestre de canto com instrumentos de corda. De Davi. Ouve, ó Deus, a minha súplica, atende a minha oração. Desde os confins da terra clamo por ti, no abatimento do meu coração. Leva-me para a rocha, que é alta demais para mim, pois tu tens sido meu refúgio,
aí uma torre forte contra o inimigo, que eu possa habitar no teu tabernáculo para sempre, e abrigar-me no esconderijo das tuas asas. Pois ouviste, ó Deus, os meus votos, e me deste a herança dos que temem o teu nome. Dia sobre dias acrescentas ao rei, os seus anos duram gerações após gerações. Que ele permaneça para sempre diante de Deus. Conceda-lhe que a bondade e a fidelidade o preserve. Assim cantarei louvores ao teu nome para sempre, para cumprir dia após dia os meus votos. Provérbios capítulo 11, versículos 16 e 17. A mulher bondosa alcança honra, os poderosos adquirem riqueza. O homem bondoso faz bem a si mesmo, mas o cruel fere a si mesmo. Terminamos mais uma leitura. Tenha um extraordinário dia. Deus abençoe você e sua família. E até amanhã.